Oi, pessoal, como vão vocês? Continuando os nossos estudos sobre a evolução dos modelos atômicos, hoje nós vamos abordar o modelo atômico de Bohr. Na última aula nós vimos o modelo atômico de Rutherford e sua principal contribuição foi a descoberta do núcleo, e que esse núcleo era maciço e era composto praticamente de toda a massa do átomo. E a eletrosfera era uma região vazia onde estavam localizados os elétrons. O modelo de Bohr, a principal contribuição dele foi em relação à explicação dos níveis de energia, como ocorria o movimento dos elétrons nesses níveis de energia. E ele propôs hipóteses a partir de explicações da teoria de Planck sobre a quantização da energia. As limitações do modelo de Rutherford que discutimos na última aula foram: segundo a física clássica, partículas portadoras de carga elétrica em movimento emitem energia. Isso foi uma hipótese que não se conseguiu explicar pelo modelo de Rutherford. Por quê? A física clássica dessa época descrevia que o elétron ele descreveria um movimento espiral até colidir com o núcleo, pois uma partícula com carga elétrica ele emite radiação. Então, esse elétron ele perderia energia, diminuiria o seu raio, a sua órbita, até colidir com o núcleo. Dessa forma, o átomo ele não conseguiu descrever a estabilidade do átomo. A segunda limitação do modelo de Rutherford está relacionada com a medida de espectros descontínuos da radiação. Ou seja, ao aplicar uma alta voltagem a uma amostra gasosa submetida a baixa pressão, ocorre a emissão de luz, como na ampola de Crookes. E ao passar essa luz emitida por esse gás por um prisma, obtinha-se um espectro descontínuo e não contínuo, como era esperada por Rutherford e pelos físicos da época. Um espectro contínuo é o que está mostrado aqui na figura acima. Uma lâmpada, por exemplo, branca, emite radiação, e essa radiação, ao passar por um prisma, ela se decompõe em diferentes comprimentos de onda, o que gera um espectro contínuo. Por exemplo, a luz violeta se funde com o anil, que se funde com o azul, e assim sucessivamente. Um espectro, ele é um gráfico em que, se orientarmos aqui nessa direção, o x é a intensidade, e aqui em Y é a frequência da radiação, ou o comprimento de onda. Então, o espectro contínuo, ele decompõe a luz em diferentes comprimentos de onda de forma contínua. E um espectro descontínuo, que é o que foi observado, por exemplo, quando uma ampola de Crookes estava carregada com hidrogênio, é que a luz emitida por esse gás, ao passar por um prisma, ele se decompunha em poucos comprimentos de onda, de forma específica, ele não era contínuo, somente alguns comprimentos de onda eram observados, ou seja, não contém todos os comprimentos de onda da luz. Este é um exemplo de um espectro de luz descontínuo, e cada elemento químico, ele origina um espectro de emissão diferente, com comprimentos de onda diferentes da radiação emitida. Isso era uma das hipóteses que o modelo de Rutherford não conseguia explicar, já que no modelo dele, as órbitas que o elétron fazia ao redor do núcleo poderiam ter quaisquer energia. Então, ele esperava que a luz emitida por esses gases, a decomposição dessa luz era contínua, e não era. Observou-se um espectro descontínuo, que só foi explicado a partir da teoria de Bohr. Bohr, portanto, ele se espelhou na teoria de Max Planck. Como eles sabiam que o átomo era estável, ele formulou uma teoria para o movimento dos elétrons, só que essa teoria era fundamentada na teoria quântica da radiação, descrita por Max Planck em 1900. Segundo Max Planck, a energia ela não é liberada nem absorvida pelos átomos de forma contínua, mas na forma de pacotes de energia. Esses pacotes de energia, a menor quantidade de energia emitida ou absorvida por um átomo
na forma de radiação eletromagnética, era denominado quantum de energia. E Bohr, a partir da teoria de Max Planck, ele escreveu 4 postulados. Vamos a eles. O primeiro postulado de Bohr dizia que os elétrons, eles descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. Ou seja, a partir da teoria quântica, o elétron ele está em órbitas circulares ao redor do núcleo, mas eles não emitem energia e nem absorvem energia, pois essas órbitas elas são estacionárias. Então, nesse caso, explica-se a teoria do colapso do núcleo, pois aqui o elétron ele não mais perde energia até colapsar com o núcleo, pois essas órbitas elas têm energia constante. Você tem aqui, como pode perceber, várias órbitas ao redor do núcleo, no caso aqui 7 órbitas concêntricas, que é o que descreve o segundo postulado de Bohr. Apenas algumas órbitas concêntricas de raios e energia definidas são permitidas ao movimento circular dos elétrons ao redor do núcleo. Então, essas órbitas elas são chamadas de camadas ou níveis, e elas são nomeadas por letras. Por exemplo, a primeira órbita ao redor do núcleo, ou a primeira camada, é denominada camada K. A segunda camada L, a terceira M e assim sucessivamente. Essas órbitas elas são concêntricas, ou seja, cada órbita tem um núcleo como o centro da órbita, o centro desse raio. E essas órbitas elas são fixas e nós temos aqui 7 camadas ou níveis onde os elétrons estão orbitando ao redor do núcleo. O terceiro postulado de Bohr, ele descreve que um elétron ele pode passar de um nível para o outro de maior energia, desde que absorva energia externa, ou seja, energia ultravioleta ou energia visível, entre outras. Quando isso acontece, dizemos que o elétron ele foi excitado, que ocorreu uma transição eletrônica. Aqui na figura A, a gente pode observar, por exemplo, aqui um elétron que está na camada K, ele absorveu energia na forma de luz e ele saltou para uma órbita ou para uma camada de maior energia. As camadas elas aumentam em energia a partir da K em direção à órbita com maior distanciamento do núcleo. Então, aqui o elétron foi da camada K para a camada M, por exemplo. Então, para isso acontecer, esse elétron absorveu energia. Quando esse elétron ele emite essa energia, ou quando ele volta para o nível de origem, no estado fundamental, ele emite essa energia na forma de luz. Dizemos, portanto, que esse elétron ele foi excitado, ocorreu uma transição eletrônica, e ao retornar para o estado fundamental, houve a liberação dessa energia. Então, o elétron ele só pode mudar de camadas quando há absorção de energia. E assim que a fonte de energia é retirada, esse elétron ele volta para o estado normal, para a camada de onde ele partiu, liberando essa energia na forma de luz. E o quarto postulado de Bohr diz o seguinte: a energia desses elétrons ela é quantizada, isso é, tem apenas alguns valores determinados. É o que nós verificamos aqui quando o elétron ele é excitado para camadas de maior energia e retornam para as camadas de origem. E emitem uma determinada energia, e essa energia ela é quantizada, ela depende do elemento químico que está sendo estudado, pois para cada elemento químico o distanciamento dessas órbitas tem um valor específico, e esse valor de energia é dado por essa equação. E ela é proporcional ao N. Esse N é o número do nível, por exemplo, o nível K, a camada K, é o primeiro nível, então N aqui é igual a 1. O segundo nível é a camada L, então N é igual a 2.
e assim sucessivamente. Quando a gente deseja calcular qual é a variação de energia nessa transição, sabemos que a variação de energia ela é proporcional à constante de Planck vezes a frequência da radiação, pois essa energia ela é quantizada, então ela descreve múltiplos de Hν. Para saber qual é essa frequência, já que eu sei qual é a energia de cada nível, eu faço a diferença da energia inicial menos a energia final sobre a constante de Planck. Então, eu sei qual a frequência da radiação ou qual o comprimento da radiação que esse átomo vai emitir. Então, qual é a localização das linhas no espectro e quais serão essas linhas correspondentes a esse elemento, as transições relacionadas à emissão de luz desse elemento. Então, cada elemento químico vai originar um espectro de emissão diferente, com cores diferentes e comprimentos de onda diferentes. Então, aqui, como vocês podem observar, está mostrado um espectro contínuo, em destaque os comprimentos de onda em nanômetros, do roxo em torno de 410 ao vermelho 690. Isso aqui é um espectro contínuo da luz branca. Em comparação, a primeira figura mostra o espectro de emissão do hélio, com as linhas nas frequências características, e o espectro de emissão do carbono. Como vocês podem observar, são diferentes. O espectro do carbono ele mostra mais linhas do que o espectro do hélio, e a localização dessas linhas também acontece em valores diferentes de comprimentos de onda. Então, no espectro de emissão desses elementos, apenas linhas de poucos comprimentos de onda estão presentes e são separadas por regiões negras, que correspondem aos comprimentos de onda que não foram emitidos, como acontece aqui no espectro contínuo. Portanto, diante dessas hipóteses, Bohr ele resumiu seu modelo atômico em os elétrons obedecendo à mecânica quântica e não mais a mecânica clássica, como se pensava antes de Bohr. Esse modelo ele ficou conhecido como modelo de Bohr ou modelo Rutherford-Bohr. E o átomo de Bohr ele era dividido em um núcleo, onde estavam localizados os prótons e os nêutrons, portanto, a maior massa, a massa praticamente completa do átomo, e uma eletrosfera, onde estavam localizados os elétrons. Entretanto, os elétrons estavam localizados em órbitas concêntricas e estacionárias, já que o elétron ele não perde nem ganha energia ao orbitar o núcleo, ele só ganha energia quando uma fonte externa de radiação é aplicada sobre esse átomo, que é onde ocorrem as excitações eletrônicas. O átomo de Bohr, ele possui 7 camadas, a camada K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas, elas possuem números fixos de elétrons. A camada K, ela possui no máximo 2 elétrons, ela comporta no máximo 2 elétrons. Já a camada L, 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. A camada N e a camada O, cada uma delas comporta 32 elétrons. Já a camada P, ela comporta 18 elétrons. E a camada Q, 2 elétrons. A energia desses elétrons, ela aumenta da camada K em direção à camada Q. Então, os elétrons que ocupam a camada K têm menor energia do que os elétrons que ocupam a camada O, por exemplo, ou a camada P, ou a camada Q. Assim sucessivamente. Entretanto, conseguiu-se observar de uma forma mais específica o espectro de emissão. E eles descobriram que esse espectro, essas linhas do espectro, elas ainda se subdividiam em outras linhas, o que levou os pesquisadores a concluírem
que esses níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q, eles tinham subdivisões, que eles denominaram de subníveis. E esses são designados pelas letras minúsculas S, P, D, F. Cada subnível, ele comporta um número de elétrons específico. O subnível S comporta somente 2, o subnível P, 6 elétrons, o subnível D, 10 elétrons, e o subnível F, 14. E esses subníveis, eles estão localizados dentro dos níveis, respeitando o número de elétrons máximo de cada camada ou nível. Por exemplo, a camada K, ela só tem o subnível S, já que ela só comporta 2 elétrons. Então, a camada K, ela tem o subnível 1S, já que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons. A camada L, como comporta 8 elétrons no máximo, ela pode estar distribuída, subdividida, né? No subnível S e no subnível P, pois o subnível S comporta 2 elétrons e o subnível P, 6 elétrons. Então, aqui somando, a gente tem no máximo 8 elétrons. Então, o nível 2, ou o nível L, ele tem os subníveis S e P. Já o subnível M, já o nível M, ou camada M, como ele comporta 18 elétrons, ele pode ser subdividido nos subníveis S, P e D, como pode ser observado aqui no gráfico. O nível M ou N igual a 3, ele tem o subnível 3S, 3P e 3D. O subnível N, por exemplo, ele já tem 32 elétrons. O máximo de elétrons que ele comporta é 32. Então, o subnível N, ele pode ter subdivisões em S, P, D e F. Somando, a gente tem um total de 32 elétrons. Então, aqui, subnível N, o nível N, então ele tem os subníveis 4S, 4P, 4D e 4F, nessa sequência. Então, assim sucessivamente ocorre com as outras camadas, O, P e Q. Então, tem que se respeitar o número máximo de camadas, de elétrons nas camadas, para entender como ocorre as subdivisões nos subníveis S, P, D e F. Mais para frente, nós vamos estudar a distribuição eletrônica nos átomos, né, dos elétrons nos átomos. Isso aqui é de extrema importância, entender como que é feita essa subdivisão a partir da camada, do número máximo de elétrons que é possível ter em cada camada, com a distribuição dos subníveis. Quais são os subníveis e quantos elétrons pode haver no máximo em cada subnível. Aqui é um slide que eu vou mostrar para vocês algumas aplicações dessa teoria da transição eletrônica, do modelo de Bohr, explicada pelo modelo de Bohr. Por exemplo, um teste de chama é um teste que mostra, por exemplo, que tipo de sal que pode estar contido numa amostra. Por quê? É o mesmo fenômeno da transição eletrônica que está ocorrendo aqui nessas figuras. O que acontece? Aqui nessa imagem, esse cientista ele está com um fio de platina, acredito, e na ponta desse fio ele tem um sal de sódio. Ele colocou esse fio em contato com a chama, que era mais ou menos de coloração azul clara, e essa chama se tornou alaranjada. O que está acontecendo aqui? A mesma coisa que eu expliquei anteriormente. Nesse caso, o sal de sódio, os elétrons no átomo de sódio, eles foram excitados pelo calor da chama, eles saltaram para um nível de maior energia, e ao retornar para o seu nível normal, de onde ele partiu, ele emitiu radiação na forma de luz. E como cada elemento emite radiação de comprimentos de onda específicos, o sódio ele emite radiação de comprimento de onda da cor laranja. O potássio já emite
de coloração roxa, o estrôncio de coloração vermelha e o bário de coloração verde. Alguns outros elementos do grupo da tabela periódica 1A e 2A emitem em outras cores. Essas cores que são observadas aqui no teste de chama para esses átomos são as mesmas que são observadas nos fogos de artifício. O que seria um fogo de artifício? Eles misturam pólvora com sais de alguns desses cátions, dependendo da cor que eles desejam que tenha a coloração, né, ao explodir, e quando se acende o fogo de artifício, o calor dessa chama, que é no caso a pólvora, né, o calor dessa chama, ela excita os elétrons desses metais, e ao retornar para o estado fundamental, esses cátions, eles emitem radiação na forma de luz, e cada um deles tem uma luz característica, uma cor característica, né, de acordo com o espectro visível. Por exemplo, o potássio, ele tem a cor lilás, então ele tem uma emissão, seu comprimento de onda de radiação está em torno de 4 × 10⁻⁷ metros, ou 400 nanômetros. Então, cada um deles emite radiação de uma frequência ou comprimento de onda característico. O estrôncio, por exemplo, já emite uma radiação no comprimento de onda de 700, aproximadamente, nanômetros, ou 7 × 10⁻⁷ metros. Então, esse é o princípio dos fogos de artifício e dos testes de chama. As questões relacionadas às excitações eletrônicas, elas estão muito presentes nas questões tanto do PISME quanto do Enem. Então, é importante que vocês entendam o que são essas transições eletrônicas. Por exemplo, o átomo absorve energia, um elétron de uma das suas camadas é excitado para uma camada de maior energia, e ao retornar, quando cessa essa fonte de calor, esse elétron ele retorna para sua camada de origem, emitindo assim a energia que ele absorveu. Só que essa energia ela é emitida na forma de luz. E cada elemento emite uma luz de um comprimento de onda específico. Esse é a teoria por trás dessas emissões de luz por determinados elementos químicos. Um outro exemplo relacionado com a emissão de luz é a luminescência, que é um fenômeno que alguns materiais, ao absorverem radiação ultravioleta ou outras formas de radiação, emitem de volta luz visível. Só que essa emissão ela pode acontecer de duas formas. A emissão ela ocorre imediatamente após a incidência de radiação, ela é denominada de fluorescência. Quando essa emissão ela demora segundos ou até horas para acontecer, ela é denominada fosforescência. Por exemplo, os interruptores de luz e os ponteiros de relógio que brilham no escuro, eles se baseiam no princípio da fosforescência, já que esses ponteiros, eles são visíveis no escuro graças ao retorno gradual dos elétrons excitados no período em que o dispositivo esteve iluminado. Então, esse retorno dos elétrons, ele ocorre de forma gradual quando a fonte de energia é cessada. Então, ele pode mostrar os ponteiros no escuro por vários segundos ou até horas. Agora eu vou trabalhar com vocês 2 exercícios de vestibulares até recentes. O primeiro deles, considere o seguinte diagrama de níveis de energia para o átomo de hidrogênio. As transições em que ocorre apenas a absorção de energia são: o que seria a absorção da energia por um elétron? É quando ele está no seu estado fundamental, no seu nível de menor energia, por exemplo, e ele absorve energia saltando para um nível de maior energia. Então, a absorção ocorre em um nível de menor energia, a transição do elétron de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Então, nesses casos aqui,
qual deles está fazendo a transição do elétron de um nível de menor energia para um nível de maior energia? Nesse caso aqui, nós percebemos que a energia aumenta nesse sentido. Então, nós temos que em 1, o elétron está no nível 1 e ele é excitado para o nível N igual a 4. No número 2, o elétron também está no nível 1 e ele é excitado para o nível 3. No número 3, o elétron está no nível 4 e ele retorna para o nível 1. E no número 4, o elétron está no nível 2 e retorna ao nível 1. Então, os casos em que houve absorção de energia, transição do elétron do menor nível de energia para o maior nível de energia, ocorre nos números 1 e 2. Então, as opções que nós temos aqui, a correta, ela só pode ser a letra C, pois são apenas nesses dois casos ocorre a absorção de energia. Já o número 2, nós temos o seguinte enunciado. Considere os nomes dos cientistas, coluna da esquerda, os desenvolvedores, né, dos 4 modelos atômicos que estudamos até agora, e os modelos atômicos, a descrição dos modelos atômicos na coluna da direita. Por exemplo, a letra A, nós temos que a descoberta do núcleo e seu tamanho relativo. A descoberta do núcleo foi feita por Rutherford, que até o modelo de Thomson, o átomo era maciço. O primeiro pesquisador que descobriu que o átomo era formado por um núcleo maciço e esférico, e a eletrosfera, um núcleo e uma eletrosfera que era um vazio muito grande, foi Rutherford. Então, aqui, a letra B corresponde ao número 2B. Então, a letra B, aliás, a letra A, descoberta do núcleo, corresponde a Rutherford. Então, nós temos aqui 2A. A letra B, átomos esféricos maciços indivisíveis. Átomos esféricos indivisíveis pertence à teoria de Dalton, foi o primeiro modelo atômico proposto. Então, 1B, 2A. Então, nós temos aqui 2A nessa resposta, 1B. Então, aqui nós já sabemos que a resposta nesse caso é a letra C, mas continuando. Modelo semelhante a um pudim de passas com cargas positivas e negativas em igual número. O modelo pudim de passas pertence a Thomson, que ele dizia que o átomo ele tinha uma massa positiva com elétrons incrustados tanto no seu interior quanto na sua superfície. Então, o modelo que tem nome de pudim de passas, ele pertence a Thomson. Então, Thomson, associando aqui, é o número 4, 4C. E a letra D, os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. Quem determinou as órbitas que os elétrons giram ao redor do núcleo e disse que essas órbitas são concêntricas foi o modelo atômico de Niels Bohr, baseado na teoria de Planck. Então, aqui, associando, nós temos 3D. Então, 2A, 1B, 4C e 3D. Então, a resposta para essa questão é a letra C. Pessoal, a gente fica por aqui hoje. A próxima aula, eu ainda pretendo resolver mais alguns exercícios e estudar a distribuição eletrônica dos átomos. Até lá! Tchauzinho. Até a próxima aula.